Muito bom! Alô, galera, ligada em mais uma edição do JP no Lance para você. São 2 horas e 30 minutos, mais 35 segundos. Estamos chegando ao vivo aqui na Rádio Exclusiva FM em todo o Brasil. E hoje é dia 21 de maio, o ano 2018. Estamos pertinho da Copa do Mundo. A Copa tá chegando e a Rádio Exclusiva vai transmitir, estaremos nessa. E hoje também vamos falar sobre, além da convocação da Copa do Mundo do Tite e tudo mais, vamos falar também da Série A do Campeonato Brasileiro e da Série B. E ao meu lado para os comentários intermediários aqui do programa JP no Lance, tem ele, Vinícius Alves. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Muito bom, então vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Série A que teve a sua 6ª jornada completada, realizada nas tardes de sábado e domingo. E teremos também jogos. Teremos jogos hoje. Muito bem, aqui. Teremos jogos hoje, um jogo hoje à noite. Atenção para os jogos dessa 6ª jornada do Campeonato Brasileiro de Futebol. No sábado, no Estádio Independência, não sei porque o Atlético Mineiro, o pé está tão pequeno, meu Deus do céu. Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. Também tivemos no Maracanã, Flamengo 1, Vasco 1. Na Arena Palmeiras, um chocolate alviverde. Aliás, vou resumir esse jogo do Palmeiras. Palmeiras 3, Bahia 0. Foi um primeiro tempo primoroso do Palmeiras, fez 3-0. Foi um verdadeiro chocolate na primeira etapa. Daí no segundo tempo, o Palmeiras desperdiçou várias chances. Teve oportunidade de fazer mais gols. Poderia ter sido 5 ou 6-0 para o Palmeiras tranquilamente. Na manhã de ontem, no Barradão, Vitória venceu o Ceará por 2-1. Tivemos no Dorival de Brito às 4 horas, Paraná 0, Grêmio nada. América Mineiro 1, Botafogo 0 no Estádio Independência. No joguinho mequetrefe no Morumbi, o São Paulo venceu o Santos por 1-0. Lá no Estádio Arena de Pernambuco, em Recife, o Sport venceu o Corinthians por 1-1. Aliás, o Sport empatou com o Corinthians, evidentemente, em 1-1. Também tivemos Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. E às 21 horas teremos Internacional e Chapecoense. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, a classificação é a seguinte. O Atlético Mineiro, Galo das Alterosas, é o líder com 13 pontos. A turma dos 11 pontos é Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Com 10 vem Fluminense, América Mineiro e São Paulo. Com 9 em 8º lugar tem o Grêmio. Com 8 tem o Vasco, Botafogo e Sport. Com 7 tem Cruzeiro e Vitória. Em 14º, olha o Santos. 14º lugar, e se não tomar cuidado a casa vai cair. A Chapecoense está em 15º com 6 pontos. O Atlético Paranaense com 5 em 16º. O Internacional parece que não aprendeu a jogar. Gostou da 2ª divisão, que parece que quer voltar lá. Está em 17º com 5, assim como o Bahia. O Ceará é o 19º com 3 e o Paraná com 2 pontos ganhos. Lembrando que teremos hoje, a partir das 20 horas, no Estádio Beira-Rio, o Inter recebendo a Chapecoense. A artilharia do campeonato pertence a Roger Guedes, do Atlético Mineiro, com 5 gols, seguido por Vinícius Júnior e Rodriguinho, do Flamengo e Corinthians, respectivamente, com 4, e Pedro e Pablo, do Fluminense e Atlético Paranaense, ambos com 3 gols cada um.
A próxima rodada acontecerá a sétima rodada. Eu acho que é a penúltima rodada antes da paralisação do Brasileiro para a Copa do Mundo. Teremos no Maracanã no sábado às 4 da tarde Fluminense e Chapecoense. Às 7 horas tem Palmeiras e Sport na Arena Palmeiras. No estádio Independência, o Galo das Alterosas recebe o Mengo lá no estádio Independência em BH às 9 da noite. Às 11 da manhã teremos o clássico no Dorival de Brito. O Paraná recebe o time do Atlético Paranaense, o Paraná que vem da junção entre Colorado e Água Verde. Também teremos no Fonte Nova às 4 da tarde, Bahia recebendo o Vasco. No Engenhão, Vitória vai pegar o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Santos recebe o Cruzeiro para o clássico dos anos 60 no Pacaembu às 4 da tarde. Alô, galera do Santos, vai no Pacaembu. Vocês não estão conseguindo nem encher a Vila Belmiro, quanto mais o Pacaembu. Vocês reclamavam que não tinha jogo em São Paulo, agora tem. Teremos também para terminar, um clássico de uma grande rivalidade no estádio do Beira-Rio, Internacional e Corinthians, além de América Mineiro e São Paulo no estádio Independência e Ceará e Grêmio no estádio Plácido Castelo, Castelão, lá no Ceará, em Fortaleza. Essa vai ser a sétima rodada. E as suas primeiras considerações, Vinícius? Bom, JP, destaque da rodada é a vitória do São Paulo no Clássico, né? São Paulo segue mantendo a sua invencibilidade no campeonato. Não é aquela invencibilidade que a gente pode encher a boca para dizer, né? Mas é o único invicto, né? Sim, mas é o que eu chamo de uma invencibilidade besta. É o time que mais empatou no certame. De 6 jogos foram 4 empates, né? Exatamente 12 isso. vitórias. Exatamente isso. Mas tem 55,6% de aproveitamento. Está conseguindo somar seus pontos no campeonato e está numa posição relativamente boa. Cômoda. É. Mas foi um joguinho assim que, olha, coisa ruim demais. Não, essa rodada Tava foi difícil, viu? Tava essa rodada difícil, não teve nenhum jogo muito bom para a gente ver. Pelo amor, a exceção feita ao primeiro tempo do jogo do Palmeiras, que foi bem movimentado. Exatamente, né? Eu ia falar do Palmeiras, exatamente. Foi bem interessante, o Palmeiras foi bem também. Aliás, o goleiro do Bahia, eu não me lembro agora o nome do menino lá. Esse aí mesmo. Que era do Avaí o ano passado. Esse aí mesmo. Esse rapaz jogou muito bem também. Foi um dos destaques. Era pro Palmeiras ter enfiado uma sacola de gols em cima do Bahia. Eu só não consigo entender essa instabilidade do Palmeiras. O Palmeiras só não consegue ser pior que o São Paulo nesse quesito, né? Mas o Palmeiras jogou bem, deu para fazer a lição de casa e, como você mesmo disse, podia ter feito muito mais, né? O goleiro foi bem e o ataque perdeu várias chances também. O Borja, o William principalmente. O Borja também, para perder gol, é uma manha, impressionante. Viu? Pode abrir uma escola já. Como se perder gol com o Borja. Ele que quando estava lá na Colômbia, Atlético Nacional. no Atlético Nacional de Medellín, ele arrebentava com todos os jogos. Vinha ao peso de ouro no Palmeiras. Eu não sei o que acontece com esse rapaz. Arrebentou com o São Paulo naquela Libertadores, inclusive. Exatamente. E eu vou falar também um negócio. Teve o jogo aqui, o jogo do São Paulo e Santos. Meu Deus do céu. O joguinho. É o nível do nosso campeonato, né? Infelizmente Pelo amor de Deus, é São Paulo e Santos. São duas equipes de handicap, apesar de não estarem passando por um momento muito feliz, vamos assim dizer.
Não, pior pro Santos, né? Que tá Se- paquerando a zona de rebaixamento. Jair Ventura que se cuide, porque se Aliás, continuar estão assim, falando que o Jair Ventura já vai cair fora do time do Santos. Não é de hoje. Eu ouvi agora numa emissora de rádio que o Jair Ventura já vai ser espirrado lá do Santos. ele não conseguiu colocar o Santos, impor ao Santos a mesma forma de jogar que ele tinha no Botafogo, né? O problema é que o Jair Ventura está colocando o Santos numa postura bem defensiva. O Santos é um Retranca. time que prima pela sua qualidade ofensiva. O DNA do Santos. O Santos é conhecido por ser uma equipe Ofensiva. sempre ofensiva, sempre com bons jogadores na frente, né? E o Jair tá fazendo exatamente o oposto, né? Quer garantir a defesa e depois na frente ver o que faz. Se bem que normalmente os técnicos começam arrumando a defesa para depois arrumar o ataque. Ah, mas o Santos já não tinha todo esse problema, né? Com a defesa lá atrás. Agora tá pecando pelo excesso defensivo. Também no outro jogo ruim tivemos pela manhã Vitória 2, Ceará 1. Clássico nordestino. Joguinho ruim lá no estádio do Vitória, lá no Barradão. Meu Deus do céu. Aliás, O Vitória tá com uma... Era para fazer um campeonato para ficar do meio para perto da zona de rebaixamento, eu acho. Mas o Ceará, a luta é permanecer na primeira divisão. O Ceará, inclusive, desculpa interromper, o Arthur, né? O jogador do Ceará, o Palmeiras acabou adquirindo, né? Exatamente A revelação do campeonato, acho que é o artilheiro do ano no Brasil. Exatamente ele mesmo. Arthur, que é do Ceará. Todo mundo falou bem e o Palmeiras foi lá e abocanhou. Quis garantir logo, né? Exatamente. É uma contratação de risco, mas o Palmeiras está na dele. O Palmeiras é aquele mercado predatório dele, ele compra para ninguém mais comprar. Exatamente. Ele já fez isso lá atrás com jovens jogadores e acho que o Arthur é mais um para entrar nessa estatística. Acho que vamos ter Campeonato Brasileiro. Vai ter mais uma ou duas rodadas no Brasileiro? Eu acho que vai ter mais 2 rodadas, se não me falha a memória. Não lembro, porque faltam 26, 25 dias para o Mundial. Exatamente. Mas umas 3, no máximo 4, né? Mas a próxima rodada aqui vai ser a 7ª jornada no Campeonato Brasileiro. Teremos Fluminense e Chapecoense no estádio do Maracanã. Também o Palmeiras recebe o Sport no estádio da Arena Palestra. O jogo do Fluminense é sábado às 4, do Palmeiras às 7. E às 9, eu não sei para que colocam esse jogo. Atlético Mineiro e Flamengo, sábado às 9 da noite. Esse jogo tinha que ser às 4 da tarde, pelo amor de Deus. Jogo para espantar o público mesmo, né? Um jogo do tamanho dessa magnitude. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. De uma das maiores rivalidades da história desde os anos 80. Quem não lembra daquele jogo da Libertadores, né? Exatamente. José Roberto Wright. Exatamente. O jogo foi lá em Goiânia, que era um gramado bonito. Tinha o gramado temático. Oi? Um gramado temático, bonito, né? Era um quadrado com uma grama verde escura. E no meio do quadrado tinha uns círculos com grama verde clara. Era uma coisa linda. E eu não estou falando de maneira irônica. Era bonito mesmo, era interessante. Se o pessoal colocar na internet vai ter uma noção de como é que tá. Exatamente, era bonito pra caramba. Isso aqui é aquele jogo lá que acabou por falta de jogadores do Atlético, né? Exatamente. O Wright expulsou todo mundo, fechou o tempo. Se não me falha a memória, foi 0-0 esse jogo. Pela Libertadores do ano de 1981, quando o Flamengo foi campeão em cima do Cobreloa. Cobreloa que tinha o Jorge Soto. Me faz lembrar a história da final entre
Flamengo e Cobreloa. E esse Jorge Soto que teve, eu sei que, se não me falha a memória, foi no Uruguai. Enfim, eu sei que ele quebrou um pau lá dentro, fechou o tempo. Daí chegou um jogador do Flamengo cabeludo, com cabelo preto, se chamava Anselmo. Mas deu-lhe uma pancada nesse Jorge Soto. Os dois foram pra rua, mas quebrou um pau. Foi, se não me falha a memória, foi 0-0. Foi no terceiro jogo entre Flamengo e Cobreloa. Foi no estádio lá do Uruguai, no Centenário em Montevidéu. No finalzinho de 81, daí o Flamengo foi direto pro Japão, que foi o jogo do Flamengo e Liverpool foi no dia 13 de dezembro de 81. Com o Carpegiani, tava um frio no Japão, o Carpegiani todo elegante, com sobretudo, um cachecol, na elegância, que beleza. Mengão campeão, Carpegiani treinador de início de carreira, né? Exatamente, o próprio. Ele que assumiu o lugar de Cláudio Coutinho. Faleceu, morreu afogado, né? Exatamente, foi fazer alguma coisa submarina, não me lembro se era alguma coisa submarina aí, daí foi fazer uma apneia e acabou, enfim, se estrepando todo. Aliás, o Cláudio Coutinho, que foi técnico da seleção de 1978, a campeã moral. Por que campeão moral? Porque saiu invicto do Mundial daquele ano, naquela marmelada entre Argentina e Peru. Mas enfim, vamos lá para a próxima rodada, que é a sétima. Teremos às 4 horas, repetindo, tem Fluminense e Chapecoense no Maracanã, Palmeiras Sport no Arena Palestra às 7 da noite, e Atlético Mineiro e Flamengo no Independência às 9. Às 11 da manhã teremos Paraná e Atlético Paranaense. Às 4 da tarde, Bahia e Vasco. Ô, Vasco da Gama, hein? Eu acho que o Bahia vence esse jogo. O Vasco também é um time bem estável. Bastante estável, né? Conseguiu um empate com o Flamengo na última rodada, naquele jogo cheio de expulsão no final, né? Sobrou para todo mundo lá, 2 para cada lado expulsos. Mas o Vasco, ainda que com um jogo a menos, está tá bem colocado. Tá quase no meio da tabela. Então, tem um jogo Tem a menos, oitavo, que é um jogo nono. contra o Santos, que é só depois da Copa. Teremos no Engenhão Botafogo e Vitória, Santos e Cruzeiro, clássico da saudade no Pacaembu às 4 da tarde. Aliás, o presidente do Santos sempre prometeu querer trazer os jogos aqui em São Paulo, agora está cumprindo. E é uma boa levar para o Pacaembu, que é um estádio extremamente obsoleto. É um estádio que infelizmente está esquecido no cenário do futebol brasileiro, que salvo um ou outro jogo só que ocorre nele, está lá sem função para o futebol. Tem Internacional e Corinthians no Beira-Rio, vai quebrar o pau esse jogo. Esse jogo de 2005 para cá ganhou outra conotação. Criou um nível de rivalidade impressionante. Desde aquele escândalo do Edilson Pereira de Carvalho, Internacional e Corinthians, a rivalidade está à flor da pele. No estádio Independência, o Coelho vai receber o tricolor paulista. Para quem não sabe, América Mineiro e São Paulo. É chance para o São Paulo arrebentar a boca do balão. O São Paulo tá desse jeito mais ou menos, né? O América tá vindo da segunda divisão, até que tá indo bem no campeonato, tá conquistando pontos preciosos. E no Castelão teremos Ceará e Grêmio, que foi a final da Copa do Brasil de 94. Naquele jogo que o Godoy não deu pênalti pro Ceará e daí quebrou um pau terrível. Meteram a mão no Grêmio de maneira melancólica, meteram a mão no Grêmio, meteram a mão no Ceará de maneira vergonhosa. Uma coisa lastimável. Eu me lembro que nesse jogo passou na extinta Rede Manchete, Canal 9 São Paulo. Aliás, a Rede Manchete que tinha a sede aqui perto, era lá no bairro do Limão,
onde agora é uma editora. Enfim, naquele jogo lá, o Godoy não deu um pênalti claro para o time do Ceará. Que coisa lamentável. E teremos esse jogo de novo depois de muito tempo. O Ceará voltando à primeira divisão após um período de 5 ou 6 anos de afastamento. Um bom jogo para a gente acompanhar. Lembrando que o artilheiro do campeonato é o Roger Guedes com 5 gols, atacante do Atlético Mineiro, seguido por Vinícius Júnior e o Rodriguinho. Vinícius do Flamengo, Rodriguinho do Corinthians com 4, o Pedro tem 3 do Fluminense, assim como o Pablo do Atlético Paranaense. A classificação, lembrando, recordando a classificação, repetindo, tem Atlético Mineiro com 13, Flamengo, Corinthians e Palmeiras com 11, em quinto lugar o Fluminense, o América Mineiro e o São Paulo com 10. O América Mineiro está surpreendendo. São pontos preciosos que lá no final podem fazer toda a diferença. O Grêmio está decepcionando com 9, o Vasco tem 8, assim como o Botafogo e o Sport. O Cruzeiro, que também decepciona, tem 7 junto com Vitória. 6 tem Santos e Chapecoense. E com 5 tem Atlético Paranaense em 16º. O Internacional de novo. Ei, Internacional! Parece que quer voltar com 5, assim como o Bahia, o Ceará com 3 e o Paraná com 2 pontos. É o Campeonato Brasileiro da Série A. E que coisa, hein? O Internacional mal voltou, já tá nessa nhaca de novo. Talvez para mim o time que tá na cara que vai cair é o Paraná. O Paraná até agora 6 jogos, nenhuma vitória. Tem um saldo negativo de 8 gols. O aproveitamento de 11,1%. É muito pouco pro nível do Campeonato Brasileiro. É muito provável que já retorne para a segunda divisão. E agora rapidinho, vamos falar rapidinho da Série B. B de bola que tivemos na terça-feira, na sexta rodada, no estádio Rei Pelé, em Maceió, CRB 0, Avaí 4, Criciúma 0, Juventude 0 no Heriberto Rios em Criciúma. No estádio Serra Dourada, o clássico na sexta-feira, Goiás 1, Guarani 1. É o clássico alviverde que aconteceu no estádio Serra Dourada em Goiânia, Goiás. O Figueirense apanhou do Fortaleza no Orlando Scarpelli por 3-1. O mesmo placar o jogo foi no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Ponte Preta perdeu do Atlético de Goiás pelo mesmo placar, 3-1. Lá na Arena Barueri, o Oeste venceu o Vila Nova por 2-0. O Londrina perdeu do CSA por 2-1 no Estádio do Café. O Paysandu, o grande Paysandu, empatou em 1-1 com São Bento no Estádio Curuzu. O Boa Esporte empatou com Coxa também pelo mesmo placar. O jogo foi no Estádio Municipal de Varginha, na Varginha. É aquela cidade lá, é aquela cidade que tem até ET, que beleza. E o Brasil de Pelotas em Pelotas perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1. Lembrando que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai ser realizada. Já a gente vai pegar aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui vai ser realizada a próxima rodada da Série B com os seguintes jogos. O CSA vai enfrentar o Figueirense no estádio Rei Pelé na terça-feira, amanhã às 7h15. Às 9h30 no Castelão, Fortaleza recebe o Criciúma. Na sexta-feira, às 7h15, o Paysandu vai até lá em Florianópolis, na ressacada, enfrentar o Avaí. Já o Oeste vai ir até Goiânia, vai pegar no Estádio Olímpico também às 7h15 o Atlético de Goiás. O Coxa recebe às 9h30 no Couto Pereira, Vila Nova. No sábado, às 4h30, teremos São Bento e Juventude no Estádio SIC Walter Ribeiro.
Em Sorocaba, o Brasil de Pelotas recebe o Londrina no estádio Bento de Freitas. Às 4h30 da tarde também teremos Goiás e Boa Esporte. Às 4h30 também lá em Goiânia, no Serra Dourada, além de Guarani e CRB às 9 da noite no Brinco de Ouro, e Sampaio Correia e Ponte Preta na segunda-feira às 8 da noite no estádio Castelão, lá no Maranhão, em São Luís. Lembrando que pela Série B, a classificação tem o Fortaleza com 16 pontos, seguindo com 15 o CSA, o Vila Nova tem 13, o Paysandu tem 12. Na sequência, o Avaí tem 11 junto com o Coritiba, o Atlético de Goiás tem 10 junto com o São Bento. O Figueirense nono tem 9, o Londrina tem 8 com o Oeste, com 7 tem Guarani, Sampaio Correia e Ponte Preta, com 6 o CRB, o Juventude, o Brasil de Pelotas, com 5 Goiás e Goiás, com 2 o Criciúma, com o Boa Esporte, com 1, estão na zona de rebaixamento da Série B, que tem como artilheiro o Michel Douglas do CSA, o Gustavo Henrique do Fortaleza, o Renato do Avaí, o Rodrigão do Avaí, o Renato, Gustavo Henrique e o Michel Douglas com 4 gols, o Rodrigão e William Santana do CRB e o Didira tem 3 gols cada um. É a Série B, Vinícius. Bom, o destaque fica para o Fortaleza do Rogério Ceni, né, que está fazendo uma campanha boa, está na liderança, está jogando bem. O destaque negativo fica para o nosso ver aqui, são os times de Campinas, né, com uma campanha bem fraquinha. Eu vejo algumas coisas Guarani, assim bem... O Goiás também está decepcionando bastante. Eu também acho. Eu esperava muito mais do Goiás. O Goiás, a Ponte Preta, o Guarani... São times que tem que abrir o olho. Então, e os times que caíram ano passado, né? O Coritiba, o Atlético Goianiense também não estão no G4 ainda, né? O Atlético de Goiás tem 7º com 10 pontos e o Coritiba também caiu ano passado. O Coritiba está junto com o Avaí em 5º com 11 pontos, sendo que o Avaí está liderando no critério de desempate. Liderando no sentido de estar na frente, evidentemente. Uma curiosidade agora é o CSA, que está em segundo lugar, que é o clube do famoso Walter, atacante Walter. O gorducho. Walter Bolacha. Grande gordinho, hein? Tá no CSA e está indo bem nesse campeonato. Sempre lembrando que D360, o jogo começa aqui, d360.com.br, se liga nos cursos livres do D360, marketing, comentarista esportivo, oficina de apresentadores e muito mais. Se liga, tá aqui ó, embaixo na tela, www.d360.com.br. E agora temos a participação dos nossos ouvintes e telespectadores e o nosso produtor Reinaldo Martins. Tem um recado, por favor, boa tarde. Boa tarde, e aí galera, estamos aqui. Nós vamos começar então a falar do nosso tema agora, né? E eu quero a participação de todos aqui, dê a sua opinião, a gente vai conversando. Quero agradecer aqui o pessoal que já está assistindo, tem a Simone Romano que está aqui conosco assistindo, tem a Deia Souza. Beijo, mãe. Obrigado. Nós temos também o pessoal da Stefano na escuta. Quem mais? Tem a Mari também que está aqui com a gente. Mandem suas perguntas que agora nós vamos começar então esse momento polêmico. Polêmico porque cada um tem sua opinião, não é isso? São os milhões de técnicos brasileiros. Somos mais de 200 milhões de técnicos brasileiros. Que em breve falaremos agora sobre a Copa do Mundo. Vem chegando, vem a escalação, a convocação do Tite. E vamos passar agora os remanescentes da Copa do Mundo do 7-1 tem Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, William e Neymar. Mas se liga nos 23 nomes que estão convocados por Tite. Goleiros tem o Alisson da Roma, o Cássio do Corinthians e o Ederson do Manchester City.
Os alas ou laterais, como queiram. Tem o Danilo do Manchester City, o Fagner do Corinthians para fazer borbulhas de amor dentro de campo, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid, que era conhecido como Felipe no Figueirense, e o Marcelo do Real Madrid. No miolo de zaga, Miranda, que devia ter ido na Copa passada, Thiago Silva, o bebê chorão, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do PSG e o Miranda do Inter de Milão. E Pedro Jeromel do Grêmio. Os meias temos Casemiro do Real Madrid, Felipe Coutinho do Barça, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk. Tem também Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guoan e William do Chelsea. Na linha frontal, Douglas Costa da Juve, Firmino do Liverpool, também conhecido como Wesley Safadão da seleção brasileira, Gabriel Jesus do Manchester City, além de Neymar e Tyson, a grande surpresa, o Tyson, que é do Shakhtar Donetsk. Essa é a seleção brasileira do Tite, que tem também a lista de suplentes da seleção brasileira, que tem, eu não tenho aqui, bem, já vamos falar da lista de suplentes da seleção brasileira. E a convocação foi no dia 14, a apresentação dos jogadores está sendo hoje, viagem para treinamento dia 27 e a estreia contra a Croácia dia 3 de junho. Suíça? Aliás, não, Croácia, né? São Croácia amistosos, são né? amistosos em Liverpool e Viena, Croácia e Áustria, dia 3 e 10 de junho, respectivamente, dia 11 ao início da preparação em Sochi, e contra a Suíça, dia 17 de junho, depois contra a Costa Rica, e depois dia 22 em São Petersburgo contra a Costa Rica, e em Moscou contra a Sérvia. E Rostov vai ser o jogo de estreia dia 17 de junho. Todos os jogos com transmissão pela Rádio Exclusiva FM. Então vamos falar aí. Eu acho que não tem muito o que a gente não houve tanta coisa, tanta surpresa assim sobre a convocação da seleção brasileira. Talvez para mim o mais injustiçado seja o Vanderlei dos Santos. Na parte no quesito dos goleiros, a seleção está bem servida, né? O Alisson fez uma temporada muito boa com a Roma, semifinal da Liga dos Campeões. O Ederson, campeão com o Manchester City, um ótimo goleiro. A dúvida que fica era terceiro goleiro. Não, esse Ederson era do Atlético Paranaense. O Ederson, antes de estar no Manchester City, ele jogou no Benfica. Agora, antes de ir para o Benfica, eu não me recordo que clube que ele veio daqui do Brasil. Mas, enfim, a polêmica no gol, para terceiro goleiro, eu acho meio desnecessário, porque a probabilidade de ter um deles jogando é pequena, é mínima. Né? Então, o Cássio, Vanderlei... Eu convocaria o Vanderlei como titular absoluto. Eu acho que ele é muito mais goleiro, está num momento extraordinário. O Vanderlei já não é de hoje, né? Que vem se apresentando muito bem, né? Mas o jogador é do gosto do técnico, né? E o Tite tem os mais queridos dele que ele gosta de chamar. O Cássio é um deles. Mas, como eu falei, terceiro goleiro, a chance de jogar é bem pequena. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Mas praticamente a seleção dele está bem convocada. É o que tem para hoje, como diria o outro. A outra... A lateral direita, o Fagner, é meio duvidoso.
Mas Tem um alguns gosto jogadores. do técnico, né? Sim, mas tem alguns jogadores que poderia estar suprindo essa lacuna na seleção brasileira. Isso só mostra pra gente como o Brasil é carente de lateral, né? Na falta do Daniel Alves, o nível desce muito. Só fica várias opções, mas nenhum deles se sobressai, né? Aí o chamado foi o... Pois não, temos chamado aí, pois não, a informação. Ok, temos perguntas aqui para vocês, né? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o debate pronto falando Arthur e Luan do Grêmio vão fazer falta nesta lista? Esses dois eu Pra poderia mim, ter ido. faz. Poderia ter ido muito bem o Arthur e o Luan do Grêmio. Pra São mim. dois jogadores que eram para estar nessa lista. Inclusive, muita gente fala que o Luan podia estar no lugar do Tyson, né? Porque Eu o Tyson também é acho. o único nome que, assim, que todo mundo fica, olha e fala, nossa, de onde saiu esse cara? Pois não, mais perguntas. Temos sim, temos mais perguntas Eu aqui. também acho que o Arthur deveria ter ido. Tá na Aí lista de aqui vem suplentes, da... É o pequeno Stefano que está fazendo a pergunta, lá da Simone Romano. A pergunta é, quais são as chances do Brasil ganhar a Copa do Brasil do mundo? Imagino que com esta equipe maravilhosa que nós temos aí, né? Eu acho que a chance é muito grande, apesar do caminho do Brasil ser muito complicado, ser o lado mais difícil, diria eu. Mas tem uma grande chance, a probabilidade é bem interessante. acho Eu o diria Brasil- que tá bem melhor do que em 2014. Em 2014 tinha toda aquela pressão, né, de obrigação de ganhar uma Copa em casa, né? Mas esse ano a seleção tem tudo para fazer uma boa campanha e acho que semifinal, no mínimo, chega. Né, que depende aí. É que eu também não acredito que a Alemanha vai ficar em segundo na chave dela. Porque se ficar logo de cara já tem o Brasil e a Alemanha de novo, né? Nas Ou oitavas, vice-versa. né? Ou o Brasil em segundo. Numa chave que tem Costa Rica, Suíça e Sérvia, talvez o time mais forte seja a Sérvia, que tem um pouquinho mais de técnica. A Suíça é bem defensiva também, né? Então, E a estreia também. Mas a Costa Rica é para enfiar um chocolate. só lembrando que na Copa passada a Costa Rica estava num grupo com Inglaterra e Uruguai E Itália. e Itália, e a Costa Rica passou. Sim, é verdade, mas o que eu estou querendo dizer é que o Brasil tem obrigação de ser em primeiro. Assim como eu acho que a Alemanha também vai ser em primeiro no seu grupo. Se tudo correr bem, se as Dentro coisas do acontecerem dentro do normal, é para acontecer isso. Os dois ficarem primeiro no grupo e avançarem até as fases finais do torneio. Exatamente. Tem mais? Não? Então, beleza. Bom, passando para as outras posições da seleção, a zaga, acho que não tem muito o que falar, foi bem convocada, Eu né? também acho que foi bem convocado. Tá certo que o Thiago Silva, ele tem problemas emocionais. O Thiago Silva tem problemas. Ele tecnicamente é um zagueiraço. Fica aquela imagem da Copa Mas passada, né? ele tem problemas emocionais. O Jeromel O não tem Jeromel, o que para mim, discutir, é um tava- grande zagueiro. tá mais que O Marquinhos merecido. também está fazendo uma campanha fantástica. Faz tempo que tem uma certa. Como é que eu vou te dizer? Uma regularidade no PSG que está indo muito bem. O Marquinhos também, inclusive nessa temporada no Campeonato Francês, ele fez até às vezes como lateral direito. Então, Exato. caso o Tite queira inovar ou ter que quebrar o galho em algum jogo, o Marquinhos também atua na lateral. E o Miranda é um zagueiraço. Já devia ter ido na Copa de 2014. Mas ele não foi, só voltando para 2014, antes de a gente ir para o setor de meio de campo. Daí foi o Henrique. Naquela oportunidade eu entendi, pelo menos na minha visão, a convocação do Henrique na seleção brasileira.
Primeiro, o Henrique era homem de confiança do Felipão. Sim. Em segundo lugar, além de zagueiro, o Henrique jogava como poderia jogar também como volante e como lateral, não ala. E qual é a diferença do ala para o lateral? O ala joga como fosse um atacante, como se for um ponteiro. Agora o lateral tem uma característica mais defensiva. Então, nesse sentido, que eu achei que foi por essa convocação do Henrique naquela temporada passada. Eu, como você, eu acho que o Miranda em 2014 merecia muito mais a vaga do que o Henrique, né? Mas é o homem de confiança, era o homem de confiança do Felipão à época, foi pro Mundial. As laterais, falando em laterais, nisso, Laterais tem o Danilo, o Fagner, para fazer borbulhas de amor na defesa brasileira, então, o Felipe Luiz e o Marcelo. Então, ficaram de fora aí bons nomes, o Fabinho do Mônaco. Então eu não sei por que não convocou o Fabinho do Mônaco, faz tempo que esse menino joga bola. O Alexandre da Juventus também podia ter ido. Mas é o que temos para o momento. E já vão para os meias, mas primeiro tem mais perguntas. Então, vocês estão falando de quem faltou, né, quem não faltou, e aí tem uma pergunta exatamente falando sobre isso. O nosso grande participante Stefano hoje está fazendo muitas perguntas e ele quer saber quais jogadores farão falta na Copa. Quem vocês acham que realmente faria a diferença nesse momento aí e não está nessa lista? Né? Bom, para o time titular, acho que uma posição na lateral direita, né? Acho que é até um pouco arriscado com o Fagner. Mas de resto, assim, os 11 titulares, os 10 restantes estamos bem servidos. Estamos com o que tem de melhor, né? Eu acho que o problema foi o Daniel Alves, mas aí não tem muito... Quem está faltando, de fato, nesse elenco dos 23 seriam os garotos do Grêmio, né? No caso, o Arthur e o Luan. Eu também acho. E pelos meias, repetindo, temos Casemiro, Felipe Coutinho, Casemiro do Real, Felipe Coutinho do Barcelona, o Fernandinho do Manchester City, o Fred do Shakhtar Donetsk, que para quem não sabe, o Fred foi volante e foi revelado no Internacional de Porto Alegre. O Paulinho, que é do Barcelona, Renato Augusto Benrigoyan da China e o William do Chelsea. O William foi também conhecido como o craque Guaraná. É verdade, ele foi... garoto propaganda, né? Não só isso, ele foi selecionado lá atrás. Exatamente. 2004, por aí. Naquela propaganda do Guaraná, que todo mundo sabe qual é. E daí ele foi pro Corinthians e vamos que vamos. Não, nesse quesito estamos bem também. Eu não consigo entender o que ele viu no Fred. Então, isso aí é um mistério que não é só tem a ver com o Tite, né? Mas com todo o treinador da seleção brasileira. Eles têm uma tara por jogadores do Shakhtar Donetsk. Isso vem lá de trás já. Toda convocação tem que ter alguém que jogue no Shakhtar. O pessoal gosta da Ucrânia, né? Impressionante. Então, já foi várias... Na Copa passada convocaram o Bernard também. Ele que tinha alegria nas pernas. Você lembra o que aconteceu quando ele jogou, né? Aí o Felipão quis dar uma de bonitão, ele que em vez de ser cauteloso para jogar contra a Alemanha, quis entrar com 300 até o Felipão nunca joga com atacante, aí vai jogar com a Alemanha e colocar 30 atacantes e 10 meias. Deu no que deu, né? Mas o Casemiro, O Casemiro é um titular absoluto do Real Madrid. Aliás, o Casemiro foi esculachado no São Paulo. Nossa, saiu de lá esculachado mesmo. A terceira final de Champions League que está jogando. Felipe Coutinho voando, estava no Liverpool, foi para o Barcelona, está se adaptando rápido. Fernandinho... Também o Felipe Coutinho foi tirado a bala lá do Vasco da Gama. Foi vendido muito cedo pelo Vasco, foi para Inter de Milão. A gente não vai falar quem é o presidente do Vasco, mas todo mundo sabe quem era. É aquele cara lá. E tem mais perguntas aí, vamos lá. Muito bem, vamos lá.
A pergunta aqui é do Debate Pronto. O Neymar está voltando de contusão, né? Exato. E aí pode decepcionar com a justificativa de não estar 100% ou fora do ritmo? E ele manda também um grande abraço para JP e para Vinícius e para toda a nossa equipe. Muito bem, um abraço para a rapaziada do Debate Pronto, que também tem um programa aí aqui na Rádio Exclusiva FM. Então, o caso do Neymar, eu acho o seguinte, eu só acho que o Neymar dessa vez vai jogar um pouco mais solto, que tem outras pessoas para segurar o piano no lugar dele. É isso que eu penso. Pelo menos psicologicamente vai ser melhor para o Neymar. Acho que vai ter outros atletas que vai falar, deixa a bola bater no meu peito que eu resolvo o caso. Não quero dizer no sentido de segurar a responsabilidade dentro do campo. O problema de antes era que o Neymar era o protagonista, então tudo era bola para o Neymar ver se ele resolve. Agora, para esse Mundial, nós temos mais jogadores protagonistas, né, que chamam para si a responsabilidade, né? Exatamente, foi isso que eu quis dizer. Então, acho que fica menos sobrecarregado. Agora, não sei se usar a lesão e a recuperação como desculpa para um eventual mau desempenho no Mundial vai servir. Até porque ele já está se recuperando já faz um tempinho já, né? E hoje em dia você tem que levar em consideração que temos a medicina esportiva e a medicina em si tem uma avançada assim espetacular. Se o Ronaldo em 2002 foi há mais de 10 anos. Sim. Há 16 anos atrás, para ser exato. Teve tudo aquilo, conseguiu se recuperar e arrebentou a boca do balão lá na Copa da Coreia e do Japão. E o Ronaldo era mais velho que o Neymar, não. Uma lesão muito acho mais que séria. tinha mais ou menos a mesma idade do Neymar. Uma lesão muito mais séria, né? Que o joelho lá dele Isso. foi feia a coisa. Foi no jogo contra a Lazio, lá no estádio Olímpico. Copa da Itália. Exatamente. Sim. Mas eu não acho. Que foi uma imagem extremamente forte na época. Até hoje, se você ver, você arrepia ainda. Mas o Neymar, acho que esse ano não vai poder usar como desculpa isso não, porque teve um tempo razoável para se recuperar e vai tá em forma para o Mundial. Temos também na linha frontal Douglas Costa da Juve, o Firmino, também conhecido como Wesley Safadão do Liverpool, o Gabriel Jesus, o garotão que foi revelado no Palmeiras, que está no Manchester City, além do Neymar e o Tyson do Shakhtar Donetsk, que foi a grande surpresa na lista do Tite. Bons atletas, bons atacantes. Engraçado que eu não vou muito com a cara desse Firmino, né? Impressionante. Não, o Firmino fez Às vezes um bom campeonato. Eu fico às vezes pensando, para quem viu Romário, Ronaldo, Careca, Evair, é que o Evair infelizmente não deu muita sorte na seleção brasileira. Tivemos grandes atletas na seleção brasileira nesses últimos anos. Ver Firmino, pelo amor de Deus. Na Copa passada você tinha o Fred e o Jô. Também, o Fred é outra porcaria. Pelo amor de Deus. A única coisa que eu me lembro do Fred fazer de legal foi ele ter feito o gol do meio de campo quando estava jogando aqui Bem na no Copa São Paulo de carreira. Juniores, exatamente, pelo América Mineiro. O jogo, se não me falha a memória, foi em Suzano. Ele fez o gol mais rápido da história do futebol. Se não o mais rápido, é um dos mais. Com a saída de jogo foi com 3 segundos e alguns milésimos. É a única coisa que eu vejo de legal no Fred, porque o resto, eu acho também ele ruim demais. Mas se você pegar a nossa seleção, o nível dos atacantes está subindo. Por exemplo, pega um pouquinho mais para trás, em 2010, quem que você tinha? Você tinha o Luiz Fabiano e o Grafite. É verdade. Então, você vê hoje, você tem
Se bem que eu Neymar, gostava Gabriel do Jesus grafite. e Firmino, Eu gostava do melhorou. grafite. Melhorou bastante o nível da seleção. O Firmino fez um bom campeonato inglês, ele fez aquela dupla infernal com o Salah no Liverpool, desembestaram a fazer gol, tá numa boa fase. O Gabriel Jesus também, bem na primeira temporada pelo City, já foi campeão inglês. Esse aí eu também aposto muito. Então, Ele que tá também voltando de contusão. mas voltou no último jogo lá, já fez gol, tá? Se Deus quiser, vai se sair bem. Douglas Costa pela Juve, fez uma temporada boa também, conseguiu ganhar o campeonato. A interrogação que fica para mim, acho que para a maioria dos brasileiros, é como será o desempenho do Tyson no Mundial? Será que na hora que a seleção estiver precisando de alguém, de sangue novo no time, ele vai dar conta? Só algumas considerações. Primeiro, o Tyson para mim é jogador de confiança do Tite. Que Mais foi- um que joga na Ucrânia. Também, por coincidência, né? E também era do Internacional, provavelmente na época do Tite. Eu lembro que tinha um jornalista, não lembro qual o nome dele agora, falava Tyson ou Messi. O tempo irá dizer quem foi o melhor. Eu vou te contar uma coisa, viu? O Tite, então, os técnicos da seleção brasileira gostam muito da Europa, entre aspas, a Europa soviética. É impressionante. O que será que todo mundo gosta tanto lá daqueles Dinamo de Kiev, daquele... Quero saber como é que eles fazem para ver jogo desses times. É impressionante. Aliás, por falar em Kiev, sábado tem a final da Copa dos Campeões da Europa, vai ser de arrepiar, e temos também chamado lá do Reinaldo. Ok. Voltando aqui, tem uma pergunta aqui do Di Freitas. O Di Freitas fala assim: o Liverpool está na final da Liga dos Campeões. Firmino não tem méritos por isso? E aí o JP estava falando do Firmino, que não vai muito com o Firmino, e ele ficou com essa pergunta aí para vocês. Olha, eu acho que ele tem méritos por estar participando de uma baita equipe, por estar na final do campeonato mais importante de clubes do mundo. Claro, tirando o Mundial, evidentemente, mas em nível continental. Porém, eu não sei lá, né? É o que eu disse. Boa para hoje, o Firmino é ótimo. Mas alguns anos atrás, para mim, não ia estar nem na reserva do Bangu. Eu acho que o Firmino fez por merecer essa vaga na seleção. Ele com o trio de ataque, ele com o Salah e o Mané no Liverpool. O ataque massacrou os adversários, tá em grande fase. Inclusive, chegou em algum momento colocar em xeque a posição de titular do Gabriel Jesus. Em algum dado momento da temporada, o Firmino estava jogando mais que o Gabriel Jesus. Então, acho que é um bom nome que vai se apresentar bem para o Mundial. É bom nome. Agora, eu fico imaginando, para quem tinha, na época, tinha Romário, Bebeto, tinha Ronaldo, Romário, Bebeto, Ronaldo e Viola. Pra quem 98 não- tinha Edmundo. Para quem não sabe, Ronaldo, Bebeto, Romário, Bebeto, Ronaldo e Viola eram os 4 atacantes que estavam na seleção brasileira de 1994, que venceu aquela Copa do Mundo de maneira dramática no dia 17 de julho. Aliás, a abertura foi entre Alemanha e Bolívia no dia 17 de junho, numa sexta-feira, no estádio Soldiers Field, também conhecido como Campo dos Soldados. Foi 1-0 para a Alemanha no lançamento magnífico de Lothar Matthaus. Pegou o Jürgen Klinsmann na cara do goleiro Truco, que passou pelo goleiro Truco e foi correr para o abraço. 1-0 o jogo em Chicago, lá nos Estados Unidos.
Mas enfim, pode continuar o seu raciocínio. Não, de fato, nós já tivemos atacantes com muito mais nome, muito mais peso na história da seleção, mas olhando para trás tivemos bem piores do que nós temos hoje. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno nesse Mundial. Acho que nós estamos numa ascendente no quesito de atacante. Isso é verdade. Pode ser melhor do que alguns anos atrás. Mas não é aquele atacante que eu olho e falo... Putz, que ataque. Não tem mais o homem-gol, né? Aquele que você sabe que caiu no pé, é rede. Não é, por exemplo, igual no Vequeto que o Zagallo pisou na bola, na minha opinião, de não ter levado o Romário. Eu levaria o Romário com a perna quebrada, enfaixado, ele com desinteria, não me interessa. O Romário se machucou em 98, não machucou? Se machucou, mas teve tempo de... Ele conseguiu se recuperar, só que o Zagallo cortou ele. Em 2002 o Felipão não Mas levou. aí foi porque o Romário pisou no tomate com o Felipão. Porque ele chamou o Romário para ir para um jogo... Eu não me lembro agora qual amistoso era do Brasil. Era algum amistoso e ele quis ficar no Vasco para puxar o saco do Eurico. Porque o Vasco tinha um jogo na Copa do Brasil, era carioca, um joguinho assim mequetrefe que não tinha valor algum. Aí o Romário pisou na bola com o Felipão, essa que é a grande verdade. Por isso não foi no Mundial. Por isso não foi no Mundial. Quem foi no lugar dele, você lembra? Eu sei que o ataque tinha Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho que era meia, mas nem sei se era meia ou era atacante. Luizão. Tinha o Luizão, tinha o Edilson. Capetinha. Exatamente. Era um ataque bom também. Era bom a equipe de 2002. Aliás, bem melhor que essa de hoje. Mas essa de hoje é melhor que as das Copas passadas. De 2010 e 2014, eu acho. Então. Eu só espero que o treino lá seja uma coisa séria. O treino que eu diga lá na Rússia, quando o Brasil ficar em Sochi. Então, na concentração. Sim. Não precisa também ser igual o Dunga, que colocava um monte de placa para ninguém ver, que parecia campo de concentração. Mas também não precisa ficar igual em Vegas em 2006, que, com perdão da palavra, me desculpem, mas parecia uma lupanar aquilo lá. O pessoal está pesquisando essa palavra agora. Exatamente. Um termo muito técnico. Um termo muito bonito, né? Mas parecia uma lupanar em 2006, lá em 2006 em Vegas. Aquilo lá, pelo amor de Deus, não tinha ordem, não tinha nada. Era uma bagunça total. E você tinha uma seleção excelente no papel. Excepcional. Mas nada comprometida. Exatamente, era uma seleção excepcional aquela lá. Se jogasse sério, ganhava fácil. Mas eu não sei o que aconteceu. Aliás, o Kaká jogou bem, o Kaká carregou aquela seleção nas costas. Tinha o Ronaldo, o Adriano já brigando com a balança. O Adriano, o problema foi esse, eles esconderam muitos fatos que são tenebrosos. Aliás, o Brasil perdeu de 1-0 da França, gol do Zidane. Do Henry. Oi? Do Henry, perdão, do Henry. Foi no dia 1º de julho de 2006, num sábado à tarde, num jogo extremamente desastroso. Eu me recordo que eu estava no estúdio de uma outra emissora de rádio acompanhando o jogo. E sempre lembrando que falamos sempre em nome de D360, www.d360.com.br. Em 2006 ficou marcado o lance do Roberto Carlos arrumando o meião na hora que sai o gol. Aliás, Roberto Carlos... Ele foi o vilão do Mundial. Aliás, o Roberto Carlos eu tenho bastante
Esse também é outro que eu tenho o pé atrás. Ele e o Ronaldo. O Ronaldo, pra mim, olha, eu tenho uma desconfiança. Um dia alguém vai contar tudo o que aconteceu naquela Copa de 98. E o Ronaldo tem o pé atrás. Fatos que virão à tona um dia. Já, eu não sei. Enfim, mais informações com o Reinaldo Martins. Ok, estou aqui só para... A gente está chegando no fim, né, do nosso programa. E aí agradecer o pessoal que participou hoje. Tem o Debate Pronto, que participou aqui com a gente. Um abraço Simone pro pessoal Romano, do Debate Pronto, Simone Romano. O pequeno Stefano com suas perguntas incríveis. A Roberta. Alô, Stefano, Roberto, um abraço. A Deia Souza, que também participou aqui Deia conosco. Souza, obrigado pela sua audiência. Teve o de Freitas. Alô, Freitas, um abraço. Teve também o Vinícius Alves, que estava rindo aqui, acho que porque ele viu que o nome era igual ao teu. Um abraço, Xará. Ele Valeu. estava rindo aqui também. Não sei se ele estava rindo do programa Tá Engraçado, se era do nome. Eu achei que era do nome que era igual, né? Mas enfim, essa galera aqui que participou ativamente conosco aqui hoje, fora os outros espectadores que deram o seu joinha pra gente aqui. É isso. Muito bem. Então estamos encerrando mais uma edição do JP no Lance. Obrigado, Vinícius. Até a próxima. Obrigado, JP. Obrigado. Impressionante como o programa passou rápido em 3h32, ô louco. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência também, pela sua preferência. Falamos em esporte, falamos em futebol. E não se esqueça, em breve a Rádio Exclusiva FM estará transmitindo os jogos da Copa do Mundo, os jogos da Seleção Brasileira. Vai ser de arrepiar. Em breve na Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil. Semana que vem estaremos de volta com muito mais esporte aqui na Rádio Exclusiva FM em todo o Brasil, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Tenham todos uma ótima segunda, uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço. Valeu, Brasil. Até a próxima. Tchau. Fui.